Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro da Ocupação Refúgio, Arte, Ciência e Tecnologia, Narrativas e Mediações em Tecnologia e Humanidades, realizado pelo SESC Rio. Meu nome é Felipe Carrelli, eu sou graduado em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos e fiz especialização em Divulgação e Popularização de Ciência pela Fiocruz. E como cineasta independente já dirigi 4 documentários de longa-metragem e atualmente acabei de terminar o mestrado pelo programa de pós-graduação em mídias criativas da ECO UFRJ. E aí nesse programa do mestrado eu desenvolvi juntamente com a equipe do Galileu Mobile o projeto Transmídia Estrela do Deserto, que conta com 6 produtos e um deles é justamente a instalação artística IRIF, que faz parte da programação da Ocupação Refúgio. Cada ano, os dados da Agência das Organizações das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, mostram que a gente está testemunhando os maiores níveis de deslocamento forçados já registrados na história. O deslocamento forçado, ele é o fenômeno onde as pessoas são obrigadas a sair das suas casas ou lugar de residência habitual. E aí, segundo esse relatório Global Trends Forced Displacement de 2019, 79,5 milhões de pessoas em todo o planeta foram forçadas a deixar suas casas. Esse número já significa que mais de 1% da humanidade, ou seja, 1 em cada 97 pessoas, já é afetada por esse fenômeno. E esses números vêm aumentando ano após ano. Em 2020, essa relação entre era de 159 para cada uma, e em 2005, uma para cada 174. Então, os estudos preveem que um aumento ainda maior de deslocamentos forçados vão acontecer como consequência do aquecimento global e das crises econômicas, políticas que estão acontecendo ao redor do mundo. Esses dados evidenciam também que os países em desenvolvimento hospedam 85% das pessoas em condição de refúgio no mundo, o que desconstrói um pouco essa ideia de que esse fenômeno afeta exclusivamente os países mais ricos. Então, para falar um pouco sobre essa questão imigratória, no encontro de hoje, a gente convidou o professor doutor Mohamed El-Haji e a professora doutora Catalina Revolo Pardo para essa mesa que é intitulada Migrações, Refúgio e Circulação de Saberes Tradicionais, onde a gente vai debater um pouquinho em torno do fenômeno migratório a partir dos fluxos e rastros subjetivos produzidos pelos imigrantes e essas comunidades diaspóricas a partir da circulação de saberes tradicionais. Então, o professor Moha vai fazer um panorama geral sobre o tema, destacando 5 pontos principais, e depois a Catalina vai olhar mais especificamente para essa questão desde a perspectiva dos estudos decoloniais, para a gente entender um pouquinho porque que é importante olhar para essa questão da migração desde esse ponto de vista. Então, aqui eu estou com aqui um pequeno currículo do Mohamed El-Haji, que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é professor titular e integrante dos programas de pós-graduação em Comunicação e Cultura e Psicossociologia, EICUS. Também é professor e coordenador local do Master Erasmus Mundus em Migrações Transnacionais, MITRA, e líder do grupo de pesquisa em Migrações Transnacionais e Comunicação Intercultural. Sua pesquisa, estudos, produção intelectual e orientações acadêmicas no âmbito nacional e internacional são focados na questão migratória transnacional, diaspórica e intercultural.
É membro associado do Grupo de Pesquisa em Comunicação Internacional e Intercultural Geraci, da Université de Quebec, a Montréal, é o CAM, além de coordenador do Fórum de Migrações e do Simpósio de Pesquisa sobre Migrações. É pesquisador do CNPq e assessor da FAPESP. E a Catalina Revolo Pardo é formada em Psicologia pela Universidade de La Sabana, atualmente é professora substituta do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, é mestre, doutora e pós-doutoranda CAPES PNPD em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da EICOS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisa migrações, encontros de saberes, memória, América Latina e feminismos. É vice-líder do grupo de pesquisa Diaspotics da ECO, UFRJ, e membro do Laboratório de Memórias, Territórios e Ocupações Rastros Sensíveis da UFRJ. Também faz parte do grupo de pesquisa Formação de Professores, Pedagogias Decoloniais, Currículo e Interculturalidade, Agendas Emergentes na Escola e na Universidade. É militante do Movimento Migrante Brasileiro, articuladora cultural e DJ. Então, eu queria também convidar quem está assistindo para fazer perguntas aí no chat do YouTube, porque aí depois, no final das apresentações, a gente vai voltar e fazer uma conversa aqui, e aí eu vou trazer essas perguntas também de vocês para o Morra e para a Catalina. Beleza? Então, Morra, você pode começar, então? Claro. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado, Felipe, pelo convite, obrigado ao SESC, que realmente eu já tive outras oportunidades de contribuir, de participar de atividades do SESC, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, e realmente não há como não reconhecer o valor social, cultural dessa instituição na paisagem social e cultural do Brasil, justamente. Obrigado, então, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer falar desse tema que é a minha especialidade, mas principalmente que é a minha, talvez eu diria, minha paixão, o negócio com que eu trabalho, penso, me organizo praticamente o tempo todo. Ainda mais que um dos argumentos da pertinência do estudo do fenômeno migratório é que, na verdade, muitas vezes diz mais sobre nós do que sobre os próprios imigrantes. Eu acostumo dizer que a questão migratória é um tipo de macroscópio. A parte das migrações, a gente... Macroscópio porque já é grande, mas cresce mais ainda. A partir do qual a gente, na verdade, entende o funcionamento, as dinâmicas do funcionamento das relações intersubjetivas, interpessoais, sociais, culturais, interculturais, etc. Então, muitas vezes, na verdade, falar dos migrantes, da imigração, é apenas um álibi para a gente falar do objeto principal das ciências humanas e sociais, que é o sujeito humano na sua totalidade e na sua diversidade, principalmente. Hoje, respondendo a esse convite, organize a minha fala em torno da questão, evidentemente, proposta, que é a questão migratória e do refúgio com relação à circulação dos saberes tradicionais, que eu, a partir da minha perspectiva de estudo, de trabalho, de pesquisa, o enquadro primeiro numa perspectiva um pouco maior, que seria a questão da mobilidade humana, ok? Essa mobilidade humana que, como eu queria também apresentar a vocês, ela sempre foi a tônica da presença e da evolução da espécie humana ao longo dos tempos, e como principalmente, toda vez que a gente fala de mobilidade humana, a gente está falando, direta ou indiretamente, de comunicação intercultural. Porque onde há comunicação intercultural, e a pergunta, na verdade, seria, quando que não há
comunicação intercultural, porque sempre a comunicação intercultural sempre atravessa as relações entre pessoas de diferentes horizontes e também, em certa medida, pessoas de ambientes sociais diferentes dentro do mesmo país, mesma região, mesma cidade. A diversidade nunca para ao nível nacional, regional. A diversidade continua do macro até o micro. E principalmente, a gente tem que pensar, tem que ter isso em mente, que quando a gente fala de comunicação intercultural, na verdade a gente está falando em comunicação social, interpessoal, intersubjetiva, intercomunitária e, ao mesmo tempo, a gente está falando de encontros de circulação e de encontros de subjetividades, de imaginários, de crenças, de visões de mundo. Tudo isso se encontra, tudo isso se enfrenta, se encontra, se cruza, se atravessa em qualquer situação que pode ser definida como uma situação de comunicação intercultural. Vou dar um exemplinho para vocês, que eu lembrei agora, na hora de começar, aí eu apresento para vocês também a estrutura geral da minha fala, é que é o seguinte, no Marrocos, tem uma entidade que é chamada Aisha Kandisha. É uma entidade que seria até bastante, ela tem muita semelhança com Iemanjá, aqui no Brasil. É uma entidade feminina das águas. Ela no Marrocos ela tem ainda mais especificidade, que ela aparece geralmente na penumbra, sabe, no final da tarde, no anoitecer. Então, tem um fato interessante que eu acompanhei outro dia na rádio France Culture, que é o seguinte, uma mãe francesa, nunca foi para o Marrocos, não é de origem marroquina, nem magribina, nem nada. Ela contou que a filha pequena dela veio falar para ela que tinha uma situação onde tinha uma água, penumbra, fim da tarde. Aí a menina falou para a mãe, aí tem a Aisha Kandisha tá aí. A mãe ficou surpresa, quem é essa Aisha Kandisha? Sabe, não tinha a menor ideia. Aí quando ela pesquisou, ela entendeu que na verdade a filha dela, pelo fato de ter esse tipo de comunicação intercultural com as crianças francesinhas ou também de outras origens, França hoje é um país bastante diverso, bastante multicultural, ela também, aderiu, ela internalizou essa representação, essa visão, esse imaginário, esse discurso sobre Aisha Kandisha. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Que, na verdade, quando uma pessoa migra, quando um grupo migra, é todo o seu imaginário que migra junto também. Então, se a gente brincar com aquela proposta do Jorge Borges, do Borges, sobre os seres que não existem, então eu posso dizer para vocês que até os seres que não existem migram junto com a gente quando a gente migra. Então, isso seria uma síntese do como que esse confronto, esse enfrentamento, esse encontro de imaginários é sempre subjacente à mobilidade humana, que seria física, material, personalizada, tudo aquilo. Para tentar explicar essa questão, eu organizei a minha fala em 5 pontos. O primeiro ponto começa logo com a pré-história, ou, na verdade, com o paleolítico, de maneira geral. A importância da circulação, dos fluxos, das migrações na pré-história, no contexto paleolítico. O segundo ponto, para a gente se aproximar mais da época contemporânea, seria a era medieval, onde que foi uma era de formação da sociedade moderna, onde muita coisa aconteceu hoje porque teve origens, vamos dizer assim, recentes, na Idade Média. É claro que essa situação medieval também ela é herança de épocas anteriores, etc., de tal maneira
a gente sempre faz uma genealogia que não tem um ponto de começo bem específico, mas a gente sabe que tudo que a gente pensa, tudo que a gente vê, tudo que a gente pratica, tudo que a gente faz, sempre tem uma genealogia. Nada cai do nada, cai do espaço. O terceiro ponto, que a gente foca mais, a questão das migrações intra-regionais, onde essa circulação de saberes tradicionais é muito mais forte, muito mais densa. Para chegar no quarto ponto, a questão das migrações transacionais, como a gente conhece hoje, e finalizar com a questão dos saberes tradicionais e as novas tecnologias, que são hoje outro vetor das migrações e dos fluxos humanos e simbólicos. Então, vamos começar então com a questão da pré-história. É que é o seguinte, eu estou vendo agora o tempo, que a gente tem 20 a 30 minutos, então eu vou ter que ser muito mais sucinto. O seguinte, o que a gente precisa entender nesse ponto relativo à pré-história é o seguinte: o processo de hominização da espécie, aquilo que fez o ser humano se tornar humano, não pode ser dissociado da mobilidade humana, o que a gente também pode chamar de migrações, ok? Tem muitos estudos sobre isso, eu lembro do Scherer, lembro de Derrida e muitos outros, onde colocam que, na verdade, essa circulação, esse conjunto de fluxos e migrações, deu forma até as nossas capacidades cognitivas, sabe? Nossa capacidade de abstração, nossa capacidade de abertura sobre o desconhecido, nossa capacidade de decodificar situações novas que a gente enfrenta nesse percurso de mobilidade social, mobilidade espacial, mobilidade temporal, histórica, etc. Essa capacidade de abstração é muito importante, que ela se cria, na verdade, ao encontro do sujeito com o desconhecido. Então, na verdade, se não fosse a contínua mobilidade, a contínua marcha da espécie humana, desde que a gente saiu, todos nós, do continente africano, numa escala estimada a 70 ou 80 mil anos, que, na verdade, aí a gente vem formando essa questão essa nossa capacidade de abstração. O segundo ponto nesse primeiro contexto que é a pré-história, que tem também a questão levantada por muitos pesquisadores, muitos pensadores, que é a questão da hospitalidade. Tem um ponto muito importante a levantar, que é o seguinte: de todas as espécies animais existentes, apenas a espécie humana pratica a hospitalidade. Aceita a diferença, aceita o outro. E lembrem que eu estava falando, tudo encontro que justamente carrega e acarreta trocas. As trocas, justamente, se pegar uma antropologia estruturalista bastante consensual, toda organização humana se baseia em cima de 3 tipos de trocas: trocas materiais, trocas matrimoniais e trocas simbólicas. Trocas materiais, comércio, evidentemente. Trocas matrimoniais são essas trocas entre clãs, entre tribos, que eram muito importantes nessa época para evitar a consanguinidade, ok? E as trocas simbólicas, que é mais da ordem das ideias. Então, na verdade, toda organização humana, toda organização social humana, ela se baseia nessas 3 trocas, nesses 3 tipos de trocas. Aí você já tem uma ideia da importância do encontro de saberes, de crenças, de imaginários na formação dos grupos sociais humanos, separadamente primeiro, quando se vivia em grupos separados, e à medida que esses grupos se encontravam, essa totalidade das trocas cresce e continua crescendo, formando aquilo que hoje, nos estudos da cibercultura, se chama de inteligência coletiva, mas a gente tem que prestar atenção que a inteligência coletiva não é apenas computador, não é apenas internet, a escrita, a oralidade, os contos, o saber fazer, tudo isso faz parte de uma inteligência coletiva. Tanto que quando a gente pega
justamente essa época da evolução da espécie humana, tem muitas invenções que aparecem ao mesmo tempo em vários lugares do planeta. Falando ao mesmo tempo, um tempo milenar, evidentemente, né? Ou seja, na verdade, por mínimas que sejam essas trocas, elas acabam complementando as competências de cada grupo e criando algo que é dominado por todo mundo. Inteligência artificial coletiva, por exemplo, como a escrita, fez com que hoje a gente pode falar da literatura mundial. Existe sim uma literatura mundial. Existem literaturas nacionais, regionais, étnicas, de gênero, de classe, tudo que você quiser, mas existe uma literatura mundial pelo fato que as ideias, os imaginários sempre circularam, nunca ficaram confinados num ponto determinado. E quando a gente chega na era medieval, aí que seria um momento muito crucial nessa marcha evolutiva dos povos, a gente tem que lembrar, e eu não tenho tempo de passar de detalhar isso para vocês, mas a premissa é cabal. Civilizações, impérios e reinos são o resultado de fluxos humanos, materiais e simbólicos. Não há um reino, não há um império, não há uma civilização que se constrói isoladamente. Na verdade, é primeiro o império, o reino, é o resultado de uma convergência de fluxos humanos. Depois se constrói uma narrativa sobre um povo determinado, mas na verdade sempre são povos que se encontram e criam algo novo, ok? Se a gente pegar como modelo o Império Romano, por exemplo, o Império Romano era uma convergência de fluxos do mundo inteiro. Ao mesmo tempo que o Império Romano era tão consciente da importância da comunicação e da comunicação humana, que, na verdade, a grande obra do Império Romano são as rotas. Rotas do Império Romano continuam funcionando até hoje. Okay? Depois, em cima dessa constituição, essa construção, essa formação das civilizações impérios e romanos, também, claro, temos encontros pacíficos, outros muito menos pacíficos. Por exemplo, temos a questão das conquistas. Com as conquistas, evidentemente, naquele momento, a situação é dramática, principalmente para os povos derrotados, mas lá também era um tipo de inseminação. Chegavam ideias novas, chegavam as trocas, e por incrível que pareça, se a gente pegar, por exemplo, a relação do Império Romano com a herança grega, que não são necessariamente as ideias do povo vencedor que vão ser impostas ao povo conquistado. Às vezes é o contrário que acontece. Essa relação entre o Império Romano e a Grécia Antiga é evidente, que na verdade são os romanos que adotaram o imaginário. Você pega, por exemplo, na questão da mitologia, a mitologia romana é uma tradução cultural, uma transdução, talvez, o termo certo seria esse, da mitologia grega. E, finalmente, quando a gente chega perto da gente, na questão da conquista das Américas, que foi o movimento mais violento da história da humanidade, não há dúvida nenhuma, além, evidentemente, das colonizações africanas e asiáticas, que aconteceu o seguinte: primeiro a gente teve esse choque de encontros, onde teve uma troca de imaginários, de crenças e etc., de um modo muito desigual. Eu acho que a Catalina Revojo vai falar mais dessa desigualdade nas trocas, e principalmente porque isso também criou um movimento diaspórico. E quando a gente fala de diásporas, é um termo bastante... Não tenho aqui o tempo de aprofundar. É claro que o paradigma é a diáspora hebraica, a diáspora dos hebreus, que ficou como paradigmática para explicar o que é diáspora. Mas, na verdade, também teve a diáspora fenícia, a diáspora grega, e teve também uma diáspora específica da qual eu queria falar, que quando a gente fala hoje de diáspora, a gente fala, por exemplo, da diáspora haitiana no Rio de Janeiro, ou no Brasil. É válido. Mas a gente tem outro fenômeno diaspórico, que é a diáspora caribenha, por exemplo, porque a diáspora caribenha ela vem da África e de outras partes do mundo para o Caribe,
no processo de escravização dos africanos, mas ao mesmo tempo, quando você tem hoje, eu falei de haitianos, se você tem haitiano hoje na França, o haitiano já é uma diáspora no Caribe, e quando vai para a França, ele forma uma diáspora da diáspora caribenha na França. Então, e quando a gente fala nisso, a gente está falando de uma recepção, ok? Mas a gente está falando também de uma inseminação. Uma das definições metafóricas dadas à questão diaspórica por Gilroy, por exemplo, Gilroy trabalha a questão da diáspora como inseminação. Então, na verdade, o fato de você ter a presença haitiana num país europeu determinado também se significa que uma parte da culinária, da música, da vestimenta, etc., também vai acompanhar esse movimento. Tem o livro famoso do Jared Diamond, que é Armas, Germes e Raço, que é um livro muito interessante, que explica justamente como que a botânica, as invenções básicas da formação humana também migraram ao longo do tempo. Tem um exemplo muito interessante na África. Na África, o consumo da mandioca é muito comum, faz parte da base culinária, principalmente da África Central. Zaire, Congo, África Central, etc. Benin, Togo, também na parte do Golfo, que a mandioca é um alimento básico para essa população. Só que tem um fato muito interessante, que a mandioca não é nascida, não é nativa da África, não. Ela foi levada das Américas, através dessa população escravizada que teve aquela questão dos fluxos e refluxos, né, como coloca muito bem Pierre Verger, de tal maneira que hoje um traço identitário fundamental dessa região africana, na verdade, não é algo nativo dessa região da África, mas é algo que foi importado e internalizado. Ok? Então, isso para mim é muito importante para a gente ver que se hoje a pizza italiana não pode ser imaginada sem o tomate, ou a culinária italiana não pode ser imaginada sem o milho, a gente tem que lembrar que o milho, a batata, o tomate e muitas outras coisas são plantas nativas daqui, não de lá. Mas a gente esquece disso, que foi de tal maneira adotado, internalizado e apropriado mesmo, que a gente esquece da origem. Mas isso, para mim, para nós, para quem se interessa a essa questão intercultural, é um exemplo, vamos dizer assim, é uma metáfora concreta do que é a comunicação intercultural. Chegando ao terceiro ponto, a questão das migrações intrarregionais, é um ponto muito importante porque ele sugere, ele destaca aquele fato reivindicado pela população mexicana nos Estados Unidos, por exemplo. É uma fala que muita gente conhece, vocês conhecem provavelmente. Não somos nós que atravessamos a fronteira, foi a fronteira que atravessou a gente. Isso não é apenas válido no México com os 10 estados do sul que eram originalmente mexicanos, mas é válido no mundo inteiro. Quando você pega a população tuareg, por exemplo, na faixa do Saara. Os tuaregs sempre atravessaram o Saara inteiro, desde praticamente o Mar Vermelho até o Oceano Atlântico. Mas depois, com a instituição dos Estados Nacionais, começou a ter fronteiras. E os tuaregs, até hoje, têm problemas sérios, porque não se sabe muito bem, e realmente, porque eles estão lá antes da formação desses países, não faz sentido reduzir eles à nacionalidade maliana, de Niger, ou da Argélia, ou outros países. Então, na verdade, temos essa questão do que a população já estava lá, as trocas já estavam lá. Temos outros exemplos, os nomadismos, que continuam válidos até hoje, e com os tuaregs e outras populações, os beduínos no Oriente Médio e outras populações. Temos também uma questão, um fenômeno migratório muito importante, que é pouco estudado para meu gosto, que é a questão da transumância, ou das transumâncias. A transumância é o deslocamento entre dois polos. Por exemplo, você tem em função, geralmente são migrações sazonais, e em função da estação, a população migra para um ponto e volta para outro. Então, e muitas vezes hoje, essa transumância que era natural, hoje ela é
bloqueada pela fronteira, então cria problemas, cria crises, etc. Temos também a questão das crises ambientais que estão empurrando as populações a se deslocar e tudo aquilo. Temos também uma coisa muito interessante nessa questão dos nomadismos e das transhumâncias, que, na verdade, há uma continuidade étnica, linguística e religiosa. Você pega aqui mesmo no Brasil, na fronteira com Colômbia, na fronteira com Venezuela, tem muitas regiões onde, para aquela população indígena, falar da Venezuela, da Colômbia ou do Brasil não faz o menor sentido. É uma população milenar que sempre viveu lá, antes da existência da Colômbia, da Venezuela, do Brasil. E hoje, ironicamente, hoje precisam de passaporte para passar de um lado para o outro da fronteira. Então, essa continuidade étnica, linguística e religiosa também é muito importante como vetor de vinculação, como vetor de transmissão desses saberes tradicionais. E como hoje as migrações contemporâneas são, em primeiro lugar, disparadamente intra-regionais, a gente tem uma troca de conhecimentos, de imaginários, de saberes tradicionais, que, na verdade, já estava lá. Veio a decupagem nacional, que separou essas populações, mas, na verdade, a continuidade étnica, ou religiosa, ou linguística desses povos continua por baixo, continua funcionando do mesmo jeito, ou talvez um pouco mais. Vou mais rapidinho, porque meu tempo está acabando, que é o seguinte, que quando a gente chega à questão das migrações transnacionais, como a gente conhece, sabe, essas migrações que basicamente são migrações do sul para o norte, basicamente, por isso que quando a gente fala de migrações transnacionais, é disto que se trata, a gente separa as migrações intra-regionais numa outra categoria. O que pode se observar com essas migrações transnacionais, que elas são um vetor de constituição de diásporas, que é muito importante, porque você tem uma diáspora etiopiana, o Etiópia, uma diáspora etíope no Canadá. A primeira consequência dessa diáspora, da presença dessa diáspora etíope no Canadá, é o consumo da culinária etíope, com seu saber, com suas tradições, etc. Então, na verdade, o mundo atual, decorrente dessas migrações transacionais, que também a gente qualifica em termos de globalização, o efeito mais notável é a constituição dessas diásporas, que são vetores humanos, sociais, de transmissão de imaginários, de saberes, etc. Também, uma outra consequência é a questão das mestiçagens, sejam elas biológicas, no caso de casamentos, de criação de filhos, etc., ou também aquilo que a gente chama, de maneira muito, muito genérica, de multiculturalismo. Afinal, o que é multiculturalismo? Se o multiculturalismo é a presença de uma variedade de culturas, as tradições levadas por qualquer grupo migrante no mundo hoje é constitutivo dessa paisagem multicultural que a gente conhece. Tem até apropriações, como eu falei, as trocas não são necessariamente de cima para baixo. Muitas vezes acontecem de baixo para cima. Você vai, mais uma vez, você vai para a França, você vai encontrar o uso de uma medicina tradicional africana presente na França, a partir de ervas, de soluções, de coisas assim. Aquele saber tradicional super rico, plurimilenar, de origem africana. Acontece também aquele fenômeno conhecido na antropologia como aculturação, que, só para corrigir, porque eu sei que tem um entendimento um pouco equivocado da ideia da aculturação. Esse A de aculturação não é privativo. A aculturação não é a perda da cultura. A aculturação, sinônimo da aculturação, é difusionismo, que, na verdade, todo grupo que se estabelece em algum lugar, ele recebe a cultura dominante, mas também ele difunde a sua cultura. Então, o exemplo talvez mais forte, mais presente, e um dos mais bonitos, mais
poéticos do mundo é a música. Hoje a gente tem, é claro, não estou falando de uma world music comercial que vai botar 2 notas e 5 batidas e vai cair no gosto do mundo. Estou falando realmente do encontro de músicas e de imaginários do mundo numa forma só. Exemplo, jazz, não há melhor. Então, e finalmente, nesse penúltimo ponto, temos essa questão do que as tradições, o que a gente chama de tradição, que até vale voltar para a etimologia, vale voltar para a genealogia da palavra, tudo aquilo, mas o seguinte, tradições não é algo estático, que na verdade muitos pensadores propõem, em vez de tradição, propõem o termo de tradução, porque toda tradição é uma tradução. Então, por exemplo, aquele sujeito de uma sociedade determinada que leva no seu processo migratório uma luta determinada, eu estou pensando, por exemplo, tem uma luta congolesa famosa, mas como você tem uma população congolesa presente no Côte d'Ivoire, Costa de Marfim, você tem hoje essa luta é praticada também no Côte d'Ivoire. Então, você vê que... Só que, evidentemente, quando ela vai ser praticada num outro país, ela vai se contextualizar de outra maneira, ela vai significar de outra maneira, até pelos próprios sujeitos originários da cultura de origem. Você não vai praticar essa luta no Côte d'Ivoire como você praticava na Angola. Tem algumas regras que mudam, tem música que muda, e aí vai. Portanto, tradição, nunca. Tradução, sempre. E, finalmente, para terminar, eu queria chegar aos dias de hoje, nesse contexto geral, global das migrações transnacionais, e insistir na relação hoje viva, forte, entre saberes tradicionais e novas tecnologias. Isso que alguns autores chamam da teoria dos fluxos, o mundo feito de fluxos, que basicamente pega a Padurai, por exemplo. Para Padurai, basicamente o mundo hoje é constituído de 2 tipos de fluxos, fluxos humanos e fluxos simbólicos. Fluxos humanos, você vai migrar, fluxos simbólicos, o imaginário do outro que vai te atravessar. De qualquer maneira, o sujeito contemporâneo vai ser desterritorializado. Evidentemente, quando uma cultura, um coletivo é desterritorializado, ao mesmo tempo ele se reterritorializa, ou seja, ele ressignifica aquilo que lhe falta a partir daquilo que lhe é dado no contexto atual dele. Para abrir uma parêntese muito, muito interessante, quando a população japonesa, a comunidade nipônica, chegou no norte do Brasil, simples, não tinha os ingredientes necessários para a culinária nipônica no norte do Brasil. Adotaram ingredientes do norte do Brasil. Hoje você tem no Brasil uma culinária nipônica no norte do Brasil que é feita com ingredientes locais. Tradução, tradição, como já disse, mas também você vê esses fluxos que atravessam a gente. Também nesses fluxos tem aquela equação um pouco, às vezes, consensual, às vezes controversa, que é a questão da dupla ausência, que quando o migrante migra, ele fica ausente. Isso é a ideia defendida por Sayad, Abdelmalik Sayad. Ele fica ausente no país de origem, mas continua também ausente no país de acolhimento pelo alijamento político, social e tudo aquilo. Hoje, autores mais recentes trabalham com a ideia da dupla presença, ou seja, pensando nessa questão dos saberes tradicionais, que o sujeito migrante, hoje ele continua em contato com a cultura de origem, continua em contato com a música de origem, com a culinária de origem, com tudo que lhe formou originalmente. Então, mas ao mesmo tempo adota novas formas de sociabilidade. Portanto, esse sujeito, ele ao mesmo tempo que leva ideias originais da cultura de origem dele para o país de acolhimento, pela densidade das trocas dessas novas tecnologias hoje, você também tem um repatriamento da cultura de acolhimento para o país de origem. Você tem,
exemplos muito antigos, não apenas na atualidade. Você tem no Iêmen, por exemplo, as mulheres usam um chapéu muito interessante. Quando eu vejo aquele chapéu, não faz o menor sentido no contexto medio-oriental. Nenhuma cultura do Oriente Médio, as mulheres usam aquele chapéu. Quando procurei, na verdade, teve no século XIX, teve uma imigração iemenita para a Indonésia. E esse chapéu, no caso, é de origem indonésia. E quando os imigrantes iemenitas voltaram para o Iêmen, eles levaram o uso desse chapéu na bagagem. E hoje se tornou uma coisa totalmente natural, totalmente tradicional para o Iêmen. Da mesma coisa com a roupa, aquele tingimento dos panos que a gente conhece na África, que a identidade vestimentar da África, na verdade, não é africano. Vem da Indonésia também, por algum acaso, porque é uma técnica indonésia. Então, tá, tudo bem. Eu posso só finalizar com esse ponto, que, na verdade, com isto, a gente tem hoje novas formas de saberes tradicionais. Continuam tradicionais na sua essência, continuam tradicionais na sua funcionalidade, mas, ao mesmo tempo, adquirem uma forma atual. Tem a passagem, mais uma vez, da tradição para a tradução, que seria, no caso, uma atualização, up to date, daquela prática no contexto atual. E, para finalizar mesmo, eu acho que tudo isso, além da questão que interessa a gente, dessas trocas, desses encontros de imaginários, de subjetividades, de sociabilidades, de culturas e tudo aquilo, esse fenômeno que eu tentei explicar para vocês muito rapidamente, ele constitui, no fundo, a forma de uma outra globalização. É uma globalização por baixo, não é uma globalização das multinacionais, é uma globalização das trocas entre os povos deslocados, migrantes, que vão e que voltam, o que se encontram, que cruzam, etc., e que acaba constituindo uma matriz para uma outra globalização, uma globalização propriamente popular. E, evidentemente, tudo isso que eu falei é muito esquemático. A primeira pergunta que pode ser colocada, e aí, não há conflito, não há atrito, não há desigualdade? Evidentemente que sim, essa parte fica com a Catalina Revojo. Então, Felipe, isso aí. Obrigado e desculpe pela demora na apresentação. Imagina, Mohab, obrigado, foi maravilhoso. Já anotei várias coisas aqui. Pô, foi uma aula muito, muito boa. Então, Catalina, você quer já aproveitar essa deixa e trazer a sua apresentação? Você trouxe uns slides, né, também? Sim, vamos, Felipe, obrigada. Aí também aproveitar para convidar de novo quem quiser mandar pergunta aí para o Mohab e para a Catalina, pode mandar aí no chat que depois a gente vai trazer no final. Obrigada, Felipe, pelo convite, obrigada, sim, para todos vocês, que agradecer muito. É uma honra estar aqui com vocês. A diferença de Mohab é a primeira vez que estou aqui no SESC. Sempre esteve presente nos dias também que eles faziam as festas em honor aos dias das pessoas em situação de refúgio. Então, bom, poder estar aqui junto, conversando na ocupação refúgio é uma honra. Queria muito também localizar um pouco minha apresentação, e nesse sentido, ao longo da ocupação refúgio, já são várias edições, vários lives que estão disponíveis na página do SESC, elas estão trazendo várias reflexões a partir de uma proposta crítica da construção do conhecimento, da interação com as populações, e trazendo em todos estes elementos categorias levadas pela que chamamos o giro descolonial na construção epistemológica dos saberes. Nesse sentido, o processo que Felipe apresentou brevemente agora, e tem uma live sobre o trabalho dele, ele traz elementos bem importantes neste processo de coprodução dos processos, baseados em experiências pensando epistemologias decoloniais. Nesse sentido, minha apresentação hoje tem a intenção de aprofundar questões mesmo assim mais
teóricas, poderíamos falar, epistemológicas, sobre a decolonialidade para ser ligada com a questão migratória, complementando tudo aquela maravilhosa apresentação que o Moha fez para a gente. Nesse sentido, gostaria de, Beto, se pudéssemos apresentar, começar a apresentação, perfeito. Pode continuar. Minha apresentação hoje, então, vamos fazer uma interlocução entre migrações e a categoria colonialidade, que está um pouco na ponta da língua em muitos debates, e gostaria muito de pegar, assim, bem na massa, que é a colonialidade, a decolonialidade, e pensar as migrações com esta lente. Para isso, vamos começar com um mergulhinho breve, teórico, podemos continuar. Obrigada, Beto. Esta apresentação, obviamente, a gente nunca está sozinho, tem um fomento da CAPES, Bolsa CAPES PNPD, estou alocada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisando os assuntos migratórios, mobilidade humana, interessada nos processos da construção de coletivos dos movimentos migrantes, de migrantes no Brasil especificamente. Mohamed é o meu tutor de pós-doutorado, derivado este projeto também de outros processos de pesquisa sobre migrações, especialmente migração forçada no contexto do conflito social, político, econômico e armado colombiano, durante a minha tese de doutorado e também na dissertação de mestrado. Tudo isso alocado no programa EICOS, de pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social. E nesse momento fui orientada pela professora Maria Inácia Dávila Neto, e daí comecei depois a trabalhar com o professor Mohamed. Estamos no grupo Diaspotix, articulando todos estes processos, e um convite especial para vocês entrar no nosso portal, no oestrangeiro.org, e também o Instagram está presente o estrangeiro, e no Face. Podemos continuar, Beto? Obrigada. Então, como eu falei para vocês, esta questão que é meu chamado para pensar as epistemologias descoloniais, parte de que há uma compreensão de um outro criado por um sistema de conhecimento imperial, é indispensável para entender como a crítica descolonial analisa o conhecimento que tem gerado desde epistemologias coloniais da história universal ou da filosofia ocidental, baseadas em modelos eugenísticos da compreensão do mundo. Podemos passar a seguinte? Obrigada. Nesse sentido, eu acho super importante começar um pouco um ABC. A descolonialidade e a decolonialidade são duas questões diferentes, e elas estão interligadas, mas não são palavras sinônimas, tá bom? A gente, quando está falando de processos descoloniais, epistemologias descoloniais, são processos mais amplos que a própria decolonialidade, ok? A gente tem vários paradigmas e propostas de análise descolonial da realidade, temos em diferentes lugares teóricos e também processos dos movimentos sociais, processos acadêmicos, processos políticos, que visam desde seus territórios, desde suas perspectivas, propostas para descolonizar esse conhecimento e essas ações políticas e as maneiras de atuação dos movimentos sociais. Mas a decolonialidade, porém, é uma dessas vertentes, tá? A decolonialidade, por isso eu falo que ela está ligada, tá? Está ligada à descolonialidade, porque ela, de fato, é uma das vertentes descoloniais para entender o mundo. Ela vai emergir em territórios latino-americanos, especialmente, e também em algumas universidades do norte global, europeias e estadunidenses, por teóricos e teóricas que viajaram e se alocaram nesses países e refletiram também a partir de suas experiências migratórias. Isso não é exclusivo do paradigma da crítica decolonial, né, fato, também há outros paradigmas descoloniais que trazem esse legado e essas similitudes, como é o caso de processos da contracolonialidade, do pós-colonialismo, estudos subalternos, os estudos culturais e, bom, outros tantos mais. Podemos passar, Beto? Estou já falando em portunhol. Bom, vamos continuar. Então, hoje, então, vou me focar em ideias partindo da decolonialidade, desta proposta decolonial, do giro decolonial. E nessa proposta, outro é entendido como uma criação europeia que parte
que parte na colonização, na relação da alteridade entre indígenas, negros e europeus, e que se mantém até na atualidade, de diversas maneiras. Os quadros que vocês estão vendo com pouca nitidez atrás da apresentação, eles são os murais de Diego Rivera, que estão no Zócalo, na cidade do México, que eles fazem alusão aos processos de diferentes momentos da história do México. Eu trouxe os elementos mais ligados com o processo da colonização. É uma reflexão importante para o legado da colonização latino-americana desde o muralismo, né? Podemos continuar. Obrigada, Beto. Então, nessa lógica, para mim, é muito caro trazer sempre alguns clássicos que, às vezes, a gente apaga quando fala de decolonialidade. É o legado de Aníbal Quijano. Ele é um peruano. Ele vai trazer, inicialmente, estudos desde o materialismo dialético e uma ruptura depois, mais para frente, trabalhando processos para propor o giro decolonial. E assim, junto com ele, uma equipe grande de pessoas, acadêmicos na América Latina, que hoje em dia também estão levando para frente seu legado. Vocês já possivelmente escutaram falar muito de alguns deles, Catherine Walsh, por exemplo, Lander, Restrepo, Mignolo, são bastantes. Então, mas Aníbal Quijano, por este grupo de decolonialidade, modernidade e colonialidade, ele é reconhecido realmente como uma pedra angular ao propor uma categoria muito fundante, que é a categoria de colonialidade do poder. E vamos falar disso mais para frente. Pode passar. Então, para Quijano, a colonialidade e o colonialismo são fenômenos diferentes, mas interrelacionados. O colonialismo representa a dominação político-econômica de alguns povos sobre outros, e é, analiticamente falando, anterior à colonialidade, que, por sua vez, a colonialidade se refere ao sistema de classificação universal existente no mundo há mais de 500 anos. Seguinte, por favor. Então, aqui um grafiquinho breve. O colonialismo, então, foi um sistema sociopolítico-econômico que rege os tempos da colônia, até o final dos tratados coloniais. Porém, então, o colonialismo acaba quando acabam os tratados coloniais. Isso diz o Quijano. Mas a colonialidade, ela permanece. É um sistema de classificação social e econômico universal que existe no mundo há mais de 500 anos. Não significa que, ao finalizar o colonialismo, iniciou a colonialidade, apareceu o gráfico um pouquinho isso, não. O colonialismo configura uma ordem, no momento que ele acaba esses tratados coloniais, a colonialidade fica e continua, até os dias de hoje. Então, por isso, a palavra colonialidade, ela, como eu falei para vocês, pegar ela com a mão na massa e entender ela, como ela surge e emerge nessa construção. Vamos lá, por favor, a seguinte, Beto. Obrigada. Então, entendendo que a colonialidade ela está até os dias de hoje, ela é um processo de construção da hierarquia social na que vivimos, o Aníbal vai plantear a categoria colonialidade do poder, a qual é fundante para analisar outras colonialidades que vão vir depois deste grupo de analistas, como a colonialidade do ser, colonialidade do saber, colonialidade da natureza, etc. Mas a colonialidade do poder ela vai ser aquele pedra angular para compreender as outras. Colonialidade de gênero, da Maria Lugones também. Podemos continuar. Graças, Beto. Então, o conceito da colonialidade do poder, em Quijano, é um dos elementos fundantes do atual padrão de poder, onde se problematiza a classificação social em torno da ideia de raça, que existe há 500 anos junto com a América, Europa e o capitalismo. São a mais profunda e perdurável expressão da dominação colonial. Podemos continuar? Obrigada. Desde essa época, está presente em todas e cada uma das áreas da existência social e constitui a mais profunda e eficaz forma de dominação social do atual padrão mundial de poder. Continuemos, por favor. Então, a globalização é nesse contexto que nos traz. Obrigada. Como bem falamos depois, mas no final vou falar um pouquinho dessas questões de essa outra globalização, que a Boaventura de Sousa Santos até vai denominar de globalização contra-hegemônica e a globalização hegemônica. Agora vamos focar um pouco nessa
globalização hegemônica naquela. Então, vocês percebem, aqui está o mapa mundi, o mundo, e aqui estão desenhadas algumas viagens feitas durante a conquista e dos nossos territórios. Nesse sentido, para falar de globalização, com a lente do Quijano, é muito importante entender que ele vai nos enunciar que a globalização no mundo vai acontecer exatamente em 1492, quando o mundo se interliga com os territórios ocupados e despojados, que eles vão denominar América. Nesse sentido, ter essa globalização como a gente entende hoje, não é uma questão dos anos 70 para Quijano, ou recente, na qual o capital se globaliza e trabalha em termos de uma plataforma global. Ele vai dizer que o momento que o capital se globaliza, se constitui esta globalização, modernidade baseada no capital, é neste momento, já que população europeia chega nos territórios por eles chamados América, sim, despojam esses territórios, ao mesmo tempo, por meio da migração, vão e compram pessoas escravizadas e são trazidas forçosamente para os territórios daquilo que chamam América, e nesses territórios eles vão começar um processo de produção baseado no capital. Essa produção gera utilizar produtos, recursos naturais, né? Vejam bem já o vínculo com a natureza desde esta lógica colonial, de expropriar os territórios da natureza, tomar os recursos e levar para, em especial, por exemplo, podemos ver o caso no Caribe, o Haiti, produção da cana-de-açúcar, para, na Europa, ser consumida açúcar. E nesse momento, o Quijano vai dizer, é aí que acontece a globalização que vivemos até hoje. O capital já estava desde então globalizado. A produção econômica que temos atualmente parte desse momento. Então, podemos continuar. Obrigada. Essa globalização muda o olhar que se tem sobre o mundo, também a maneira como se costuram as relações entre os sujeitos em todos os contextos da realidade. Podemos passar. A seguinte, por favor. Esta globalização cria uma atmosfera... Volta, Beto, uma mais. Isso, cria uma atmosfera de proximidade entre as pessoas, sem importar a localização geográfica, a qual naturaliza situações de desigualdade econômica que se vêm materializando com a presença dos migrantes. Isso é produto da tese da Jacqueline Mena, ela um interessante trabalho que recomendo. Podemos continuar fazendo a leitura de Quijano, obviamente. Podemos continuar, agora sim. Graças. A colonialidade, então, é um dos elementos do capitalismo, fundamentado na imposição de uma classificação racial, étnica da população mundial. Porque Quijano, ele vai dizer a ideia, podemos passar a seguinte, graças. Considera que a distribuição do poder, ela não vinha exclusivamente das relações em torno do controle do trabalho somente. A dimensão como raça, gênero, natureza e idade são eixos da articulação do poder também, baseados neste contexto que estou dando para vocês. Podemos passar a seguinte. Então, a questão do poder, neurocentrismo, tal, aquele europeu carregou para nossos territórios, está baseado em vários eixos: o trabalho e seus produtos, a natureza e os recursos de produção, o sexo, entendido como reprodução da espécie, a subjetividade do conhecimento e a autoridade para assegurar a reprodução desse poder. E nessa matriz, tá, da questão do poder, que são vários elementos, podemos continuar. Há uma questão fundante para essa construção desta matriz, e a ideia de raça. A partir de agora, vão ver algumas imagens que estão no Museu da Raça, na Espanha, tá? São imagens muito fortes, assim, ao meu sentir, assim. Então, a ideia de raça, para Quijano, ela acontece no momento do encontro da migração, da construção desta globalização, modernidade que acontece a partir da conquista.
ele não está dizendo que não existam as diferenças étnico-raciais prévias à conquista, não. Ele está dizendo que a ideia de raça como a pessoa afrodescendente e a pessoa indígena inferior a europeu acontece neste momento. Sim? Entendida como mão de obra submetida, aliás, entendida como não humano, porque ele não tinha alma, não era cristão para ser humano. Né? Podemos passar. Uma das imagens, estas são imagens, como falei para vocês, do museu. Aqui estão exemplificadas as diferentes categorias raciais que se davam pelas diferentes mestiçagens violentas pelo estupro às mulheres afrodescendentes e indígenas do nosso continente. Podemos continuar? A ideia de raça na América Latina, segundo Quijano, foi uma maneira de legitimar as relações de poder impostas pela conquista. Estamos chegando já quase ao final da apresentação dos slides. Para continuar, podemos dar a seguinte. Então, a expansão do colonialismo europeu, lembrem que o colonialismo não é o mesmo que a colonialidade, pelo resto do mundo, conduziu ao desenvolvimento da perspectiva eurocêntrica do conhecimento. E assim, a ideia de raça provou ser um instrumento mais eficaz e duradouro e universal da dominação social. E nesse sentido, é importante, podemos retirar a apresentação, Beto, obrigada. É importante para nós colocar, né, tanto uma ligação importante entre como entender estes elementos de uma compreensão com giro decolonial das migrações. A questão principal é que não podemos ser absolutamente neutros e ingênuos de pensar que as migrações acontecem pelo fluxo do capital e pela melhoria econômica do contexto econômico das pessoas que estão migrando. Isso é uma intenção do mesmo sistema de poder do sistema mundo global que passa para manter uma certa ideia sobre a globalização e isso. Como falou Mohamed e o Boaventura, a globalização também é contra-hegemônica, e há uma globalização embaixo daquela globalização acontecendo, na qual circulam saberes tradicionais muito potentes, pelos quais estão acontecendo reivindicações políticas através destes elementos dos saberes tradicionais importantes. Hoje em dia, também, para mim, é importante trazer que, é uma frase, aliás, do Mohamed, que eu vou trazer para aqui, é importante entender e que se engata assim, nitidamente com a proposta de Quijano, entender que as pessoas em situação de refúgio que temos nos territórios, especialmente nos territórios latino-americanos, elas carregam consigo processos ligados à colonialidade do poder, a esta ideia de raça. Não é a mesma acolhida de um migrante europeu que chega ao território latino-americano, ou um migrante estadunidense, né? Ou a chegada de uma pessoa em situação de refúgio da República do Congo, por exemplo, da República Democrática do Congo, que não é democrática. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a xenofobia nos nossos territórios, e essa frase do Mohamed, ela realmente não pode estar desvinculada ao racismo estrutural da nossa sociedade. E, porém, a ideia de raça ou colonialidade do poder, ela está presente na construção dos vínculos atuais com as estratégias das políticas públicas e também os vínculos das diferentes instituições internacionais, terceiro setor, governos locais e população do comum com os migrantes e com as pessoas em situação de refúgio. Por isso, eu acho que é importante entender que isso é uma ideia que eu trago há muito tempo, venho elaborando há muito tempo, desde minha dissertação de doutorado, com uma proposta feita pelo professor Héctor Mondragón, refugiado colombiano. Ele vai também irrigado, inspirado também um pouco nesses processos epistemológicos da decolonialidade, nos plantear que realmente ele, para o contexto colombiano, e eu vou extrapolar para o contexto regional, para a questão do refúgio mais amplo, temos que entender um pouco que a globalização, com a modernidade e colonialidade, ela precisa destas pessoas
refugiadas em situação de refúgio, sim, para irrigar a locomoção da produção do capital atual. Então, ele vai dizer não só a pessoas em situação de refúgio, porque há crises nos territórios, há guerras, mas o que ele vai dizer, há guerras e há crises nos territórios, especialmente para ter essas pessoas em situação de refúgio, deslocadas, migrantes forçados, porque essas pessoas são indispensáveis para este sistema mundo do capital, no qual neoliberal, no qual estamos vivendo. Falar que existe uma crise das migrações, umas crises dos refugiados, nós, como estrangeiro, no Diaspotix, Mohamed, não concordamos nessa categoria. As crises estão nos territórios, e como bem Mohamed descreveu, o fluxo migratório, o fluxo, a mobilidade humana é inerente à humanidade ao longo da construção da história. Os encontros interculturais e esse fluxo dos saberes tradicionais é fundante para o que somos hoje. E o que seremos também. Então, nesse sentido, para mim também há um chamado importante há um chamado importante, perdão, com esta ilusão de reflexão, de refletir criticamente a presença das refugiadas, pessoas em situação de refúgio nos nossos territórios, com uma lente da colonialidade do poder, da ideia de raça. Neste momento, eu sou uma pessoa migrante, mas eu estou realocada no meu país em consequência da crise sanitária da Covid-19. No Brasil, eu milito dentro do grupo, amplo grupo, assim, de diferentes coletivos do movimento de imigrantes no Brasil, nos quais estamos reivindicando várias pautas da situação migratória no nosso contexto brasileiro. Quando eu chego aqui, já estou aqui há 1 ano e meio, me deparo em uma situação muito diferente. Eu sou local, sou de Bogotá, estou falando para vocês desde aqui, e estou exatamente na cidade da América do Sul que mais está recebendo e acolhendo as pessoas em situação de migração, situação de refúgio, provenientes da Venezuela. E meu lugar como local me transtorna e me toca nestes processos, e me dá uma virada na moeda do que eu vivo no Brasil. Tem me atravessado profundamente, como falei para vocês, o pensar esta lógica do racismo estrutural frente à questão da presença das pessoas em situação de migração e refúgio nos nossos territórios. Mas não podemos deixar somente de ficar com a ideia da raça só. Precisamos também ampliar o processo para ter uma percepção interseccional, onde a questão racial se intersecciona com a questão da classe e com a questão de gênero. É muito diferente uma mulher em situação de refúgio, racializada, em contexto de rua, por exemplo, em uma das nossas cidades, há a presença de um homem migrante com todos os benefícios, branco, acolhido por uma multinacional em uma dessas capitais globalizadas que temos nos nossos territórios latino-americanos. Geralmente, meu chamado também tende, neste refletir, entender como toca e perpassa esta experiência para nós no nosso cotidiano e na nossa subjetividade de construção de acolhimento do outro com a outra pessoa. E nesta construção, o movimento de imigrantes na região, e no mundo também, ele vem partindo de uma luta pela interculturalidade, para o reconhecimento dos processos, os saberes tradicionais, os processos políticos próprios nos diferentes territórios de acolhida, e não uma aplicação de políticas assistencialistas ou assimilacionistas dos nossos processos culturais. Então, neste processo, há uma questão, um questionamento bem profundo das lutas políticas, desde esta globalização contra-hegemônica, baseada assim, com um olhar crítico neste viés interseccional que estou planteando para vocês. Não podemos deixar de olhar nossa região. Falamos muito da situação do refúgio em diferentes contextos, especialmente se destaca na mídia a questão migratória para o contexto europeu, gerando essas manchetes com a palavra crise, etc. Mas, nesse sentido, com um olhar crítico, falando não é uma crise, né? Precisamos olhar de cara para nosso contexto latino-americano.
Destacar que o fluxo em destaque neste momento forçado ou não voluntário, ou em alguns casos até voluntário, é destacado pelos venezuelanos. Mas, em algum momento, a Venezuela foi o principal país acolhedor de diferentes fluxos migratórios, precisamente em outros anos, precisamente pela bonança petroleira em alguns dos seus momentos. Vocês veem como o capital traz estes elementos. É importante refletir que o Brasil não é o principal país acolhedor de pessoas em situação de migração ou refúgio, melhor falar, na América Latina. Há países que estão sendo bastante mais acolhedores, o caso da Colômbia, Peru, Chile, somente que há uma tendência na mídia, no contexto político atual do país, de maximizar esse processo para gerar também, assim, processos políticos que convêm ao sistema atual. Nessa lógica, é um chamado para entender que o Brasil geralmente foi um país não acolhedor, ao contrário, que ele foi quem mais, o segundo que mais levou a migrar sua população. Antes que a Venezuela fosse o principal fluxo migratório na região, a Colômbia era o país que mais migrantes tinha fora do seu país, imigrantes, e depois o Brasil, e depois o Peru, antes da situação em Venezuela estar mais movimentada. Então, refletir isso é importante para entender que a pauta migratória é uma questão política, manipulável, e precisamos enxergar ela com um viés crítico, com uma perspectiva interseccional e, sobretudo, entendendo as bases da colonialidade do poder em este vínculo e relação. Eu sou uma mulher branca, privilegiada com classe média, beneficiada por diferentes bolsas pelo Brasil, pelo Ministério de Educação brasileiro, e nesse contexto, desde esta anunciação, parte meu refletir que, com certeza, precisamos manter olhar aberto para este fluxo e este encontro com outros saberes, em outras questões, políticas de cotas aplicáveis, para a população migrante também, em outras perspectivas que ampliem os direitos desde uma perspectiva que destaque esta mirada interseccional que tanto precisamos. Sendo por aí, eu deixo, Felipe, deixo em aberto para as perguntas e agradeço muito o tempo, espero não ter ultrapassado muito. Não, obrigado, Catalina, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que acabou de surgir uma pergunta aqui, eu queria chamar o Mourad também, que aí acho que a gente já pode começar esse debate. Enfim, eu trouxe aqui uma pergunta também, mas cada vez que eu escuto vocês, eu aprendo muito mesmo, né? Eu acho que, inclusive, se essa apresentação tivesse acontecido antes de eu terminar a minha dissertação, eu já teria que rever algumas coisas ali, reescrever uns conceitos. Mas eu acho que é isso, o processo de aprendendo e enfim, esse processo dialógico mesmo, que para mim me ajudou muito, na verdade, inclusive aquela aula que a gente teve, né, na UFRJ, foi onde eu conheci o Mourad e a Catalina também, que é a disciplina Migrações Transnacionais entre Teoria e Mundo da Vida, Perspectiva dos Pesquisadores e Pesquisados, que foi uma experiência muito transformadora para mim, assim, e me ajudou, não só por ter aprendido muito, né, com vocês, mas também de ter escutado, porque a proposta da disciplina é justamente de trazer, né, migrantes e refugiados, ou pessoas em situação de refúgio, né, e líderes comunitários que pensam e vivem essa questão no dia a dia. Então, foi muito importante para mim essa disciplina, e escutar, né, principalmente, eu acho que teve 2 depoimentos, assim, que me marcaram muito, do Bob e da, acho que, Mariama, onde eles falavam sobre a questão, né, da representação, né, do refugiado, né, e, enfim, pensando nos produtos, em como se apropriar dessa questão da linguagem dentro daquilo que eu estava desenvolvendo, foi muito importante, principalmente quando a Catalina apresentou em uma das aulas essa questão da perspectiva decolonial, que era um pouco que a gente já fazia ali no Galileu Mobile, né, que é esse grupo de divulgação de astronomia que eu participo. A gente fazia isso de uma forma empírica e trazer esses conhecimentos teóricos e começar a refletir mais sobre isso, e até rever algumas coisas, ajudou muito no nosso processo todo.
Enfim, aí eu vou trazer essa pergunta aqui que me trouxeram lá no YouTube. Quem que perguntou isso? Tem o XD Barros, eu não sei o nome, mas enfim, ele pergunta, ou ela, mas você concorda, eu acho que deve ser para a Catarina, porque foi durante sua fala, mas você concorda que a América Latina foi um abrigo para refugiados e imigrantes, já não é mais por crises econômicas e ideias importadas de preconceito com o imigrante? Uhum. Talvez, acho que um pouco naquela sua... quando você diz que existe esse mito, né, de que o Brasil é um lugar acolhedor, né? E aí eu acho que você fala um pouco, você traz, né, acolhedor, mas depende, né? Para quem? Para o estrangeiro, ou para o migrante, ou para o refugiado? Tem essas coisas, né? Uma pessoa, e você traz essa questão do gênero também, e da etnia, né? Que eu acho que é importante. Então, entender quem que é esse imigrante, né? Ele é um haitiano, será que ele é recebido da mesma forma um haitiano, um boliviano, ou uma boliviana, do que uma americana ou um francês, né? Ou pensando dentro disso que o Morat também trouxe, né, dos percursos internos de migração, uma pessoa que vem do Rio Grande do Sul, ela tem a mesma recepção no Sudeste do que uma pessoa que vem da Bahia ou que vem de Sergipe. Enfim, acho que tudo isso faz a gente pensar muito, né, olhar para essa questão desde uma outra perspectiva, assim. E como o Morat também apontou na fala dele, muitas vezes olhar para a questão né, da imigração, a gente olha para nós mesmos, né, olha para dentro de nós. Assim. Uhum. É uma questão que reflete muito para nós mesmos. Eu acho que a América Latina, América Latina, ela é um ponto foi um abrigo, e ela, como está colocado aqui na pergunta, mas ela também é um abrigo. Como você falou, Felipe, a questão migratória atravessa para a gente. Eu estou aqui precisamente por essa característica na que a América Latina foi um abrigo, especialmente pós-guerra. Minha família chega aqui fugindo do Holocausto, a materna, perdão, a avó paterna. Então, judeus fugindo do Holocausto. Então, foi um abrigo, é um abrigo, mas que tipo de abrigo? Veja-me, eu sou uma mulher branca. Eles éramos judeus, com certo status econômico para fazer investimentos na Colômbia e montar alguns negócios. Eles tinham livrarias. E nesse sentido, que foi uma migração, obviamente, bem acolhida pelo sistema no momento. Aí, até hoje também, uma situação assim, um investidor inglês que chega ao Brasil a montar uma fazenda de avestruzes será bem acolhido. Se a gente pensar que esse abrigo e esse acolhimento como vai ser dado para uma migrante que vem de um país que tem uma situação de crise, de guerra, que não tem uma questão econômica sustentável e que ainda é uma mulher sozinha, com crianças, e é racializada, a experiência vai ser outra. E os processos de acolhimento, tanto das políticas públicas dos países na região da América Latina, vão ser outros. Então, não acho que a Colômbia, o Brasil, os países da América Latina em geral, são acolhedores, só que está atravessada por essa ideia de raça. A quem está acolhendo? Como vão acolher? Então, há uma questão, como que sempre conversamos muito, né, como se constroem os fluxos migratórios no Brasil para um branqueamento da raça, né, os fluxos migratórios na história brasileira, se Morat quiser complementar, em alguns momentos das diferentes fases e vindas de levas de europeus para o continente, no caso do Brasil, tinha uma intenção do branqueamento da população. Em paralelo a isso, se a gente vai um pouco mais para trás, há questões ligadas com o medo da haitianização dos nossos territórios latino-americanos, derivada do processo da independência do Haiti, e que nossos territórios se elevassem, tivessem uma leva da maioria da população que estavam nesse momento, que eram pessoas escravizadas, negras, e tomassem o poder. Então, por meio desse processo do medo da haitianização, né,
haitianismo, também alguns historiadores falam, se constroem diferentes estratégias e pactos migrantes que pretendem também gerar esse processo de branqueamento da população. Felipe, quer que eu complete? Fica à vontade, se você quiser complementar. Não, porque é uma questão muito interessante, na verdade, uma questão sensível, que ela dá uma imagem da situação da nossa região no momento. Primeiro, como aquilo que eu falei, que as migrações hoje no mundo são cada vez mais intra-regionais. Tem até uma coisa muito interessante, que hoje as migrações sul-sul superam de muito as migrações sul-norte. Ou seja, aquele mito não, porque tem uma coisa a relação da mídia com o fato social é bastante complexa, que na verdade, de alguma maneira, o fato social toma forma na mídia, na medida que a mídia nomeia esse fato social, lhe dá forma, lhe dá imagem. Aí você fala em crise migratória, você fala em ondas, fala em invasões, fala em outras metáforas, que na verdade não se sustentam na realidade. Hoje eu falo mais, eu tento assim, focar mais na América do Sul do que a América Latina, porque eu acho que a América Latina, quando inclui uma parte da América do Norte e principalmente a América Central, aí tem outras dinâmicas intra-regionais, regionais daquela parte do mundo que são muito, muito interessantes. Mas nós temos nossas, vamos dizer assim, nossas características regionais da América do Sul, que hoje é uma coisa extraordinária. Mais de 90% das migrações intra-regionais, não, mais de 90% das migrações dentro da América do Sul são intra-regionais. Não são mais transacionais. 10% continua transacional, aí dividido entre África, o Caribe tem uma questão, se entra na América Latina, na América do Sul, mas vamos ser claros, nesses 10% entram os imigrantes medio-orientais, sírios e libaneses e outras nacionalidades principalmente, e africanos, principalmente da parte da África do Oeste, mas o Nigéria, que vem também com um certo número para essa região. Chile, Argentina, Brasil, principalmente. Então, na verdade, temos que, ao mesmo tempo, como a Catarina fez muito bem de lembrar, porque eu acho que isso não é um detalhe, não é uma... que chegou no Brasil, por exemplo, naquele momento da grande onda migratória, a verdadeira grande onda migratória, o Brasil chegou a ter, por exemplo, 10% de cidadãos nascidos no estrangeiro. Ou seja, 10% da população era estrangeira aqui no Brasil. Enquanto hoje a gente está numa luta para chegar a 1%, a gente nunca consegue chegar a 1%, incluindo imigrantes, refugiados e estudantes, sabe? Não tem que ou seja, na verdade temos um problema que a nossa competitividade migratória é muito fraca. Essa região do mundo, a América do Sul, ela tem um déficit migratório. Que você pega o Brasil de maneira mais específica, que eu acho que vale a pena sempre lembrar esse fato, principalmente que a gente teve um momento que vale a pena repetir sim, lembrar sim, sem ser panfletário, e apenas ser realista, objetivista e concreto. Esse governo atual, que se retirou do Pacto de Marrakech, por exemplo, que lutava por uma imigração organizada e que se preocupa com o bem-estar do imigrante, o Brasil se retirou desse pacto. Só que tem um detalhe que... claro, tem uma parte desse eleitorado que aplaudiu, mas tem um detalhe, que na verdade o Brasil não chega a ter 1 milhão de imigrantes, enquanto o Brasil, estou falando de números consolidados, já saíram há 2 semanas atrás. O Brasil passou de 4 milhões de emigrantes. Ou seja, quando o governo do Brasil se retira do pacto que ia proteger os imigrantes, não está prejudicando o imigrante, claro, em certa medida, mas mais uma vez, temos a lei da migração, que razoável, não é o ideal, mas é razoável, e principalmente temos o artigo 5 da Constituição. O imigrante, o estrangeiro no Brasil é bem protegido com o artigo 5 da Constituição. Mas, na verdade, você jogou 4 milhões de imigrantes brasileiros na fossa, que não pode mais cuidar deles, entendeu? Então, na verdade, a gente tem esse problema
e falando justamente dessa questão dos 4 milhões, que o Brasil, mas isso aí também é verdade no resto da América do Sul, mas no Brasil que nos interessa nesse momento, que a gente tem um déficit, como eu falei, tem um déficit de migratório, tem mais gente que sai do que gente que entra, que isso é dramático para um país, não é uma situação boa, não. E tem outra coisa, tem as consequências também, porque nesse momento onde se fala todo dia da Previdência, a Previdência, você sabe, não é uma poupança, quando você contribui, não é aquele dinheiro que fica guardado para você pegar seu dinheiro de volta quando você se aposenta. O sistema da aposentadoria é um sistema de mutualidade. Sempre são os novos que pagam a aposentadoria dos mais velhos. Portanto, você sempre precisa de contingentes novos entrando no mercado de trabalho. Só que tem um problema. A população brasileira já chegou à curva do envelhecimento da população. Daqui a pouco a gente vai ter esse déficit previdenciário mais agravado ainda, porque a gente vai ter menos jovens. Ou seja, hoje a gente precisa de imigrantes aqui no Brasil mais do que nunca. Portanto, para tentar responder, sim, infelizmente sim. A gente tem primeiro, a gente não é competitivo em vários aspectos, mas segundo, temos essa crise, temos na América do Sul em geral, e mais principalmente na América no Brasil, temos também um déficit em termos de poder simbólico, de soft power, que na verdade a região não é mais atraente como antigamente. A região é um pouco vista como uma região de convulsão social, onde, da mesma maneira que os capitais, porque isso que interessa ao mercado, estão saindo daqui, também os imigrantes mais interessantes não querem. Eu vou até só fechar com um ponto para a gente ter uma ideia do que a situação é muito mais dramática do que a gente acha, sabe? Que a gente tem um sistema de contabilização, de estatísticas, onde a gente conta só aqueles que entram, a gente não contabiliza aqueles que saem. Você fala com gente dessas diversas comunidades, os haitianos, por exemplo, que uma época chegaram a 100 mil haitianos aqui no Brasil, hoje tem uma estimativa que não passam mais de 50 mil. Porque você tem 50% dos haitianos que foram embora para o Chile, principalmente, e para os Estados Unidos, e uma parte para a Europa. Você pega os venezuelanos, eu chamo aqui essa pessoa que trabalha com os venezuelanos, cadê os 100 mil, 150 mil dos venezuelanos? Na verdade, não continuam todos aqui, não. Quando você faz a conta das estatísticas regionais, a gente não sei se a gente está com 50 mil venezuelanos, não mais do que isso. E isso, para terminar a resposta para essa observação, mais do que uma pergunta, isso nos remete numa perspectiva teórica que eu acho muito importante para os estudiosos colocarem, considerarem, que o Brasil, aqui quem observou, ele coloca a questão da emigração e a questão da imigração. Agora o Brasil, ele está entrando numa nova categoria. O Brasil virou um país de reimigração. Tem gente que vem para cá para o Brasil, o tempo de se regularizar, de se organizar, mas na verdade, a ideia, o objetivo final mesmo, é ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Eu lembro que quem comentou isso foi o Bob, inclusive, que ele é refugiado haitiano, e ele falava isso, ele falava assim, vocês acham que a gente veio aqui para ficar aqui, a gente só está querendo o passaporte brasileiro, o RG, sei lá, que é mais forte, né? É mais forte do que... É mais fácil para você ir para outro lugar. E eu acho que um pouco nesse sentido que você estava falando, o Sidney pergunta aqui, como que mudaram as políticas de recepção aos refugiados e imigrantes no contexto da pandemia e da ascensão da extrema-direita em diferentes países da região. Acho que você comentou um pouquinho, né, sobre essa questão do Brasil ter saído desse tratado aí, mas se quiser complementar mais alguma coisa. Acho que pode ser a última, não sei se tem mais alguma pergunta, que a gente já está estourando o nosso tempo, infelizmente. Eu tinha um monte de pergunta aqui, mas vai ficar para a próxima. Mas se vocês quiserem responder isso e dar uma fechada, não sei. Eu deixo a prioridade para a Catalina, se ela quiser, senão eu falo, se quiser. Não, acho que vamos juntas, Moha. Eu não tenho uma resposta, acho que tão completa para a situação.
porque não exatamente essa mudança das políticas da recepção não tem sido um ponto de meu estudo nestes momentos, e estudo e vivência também, né, porque a gente também se inteira pela questão da experiência e da militância, mas poderia destacar um pouco, se de que eu vejo duas questões, que foram muito comentadas no Fórum Social das Migrações na América, que foi o fórum prévio ao Fórum Social Mundial das Migrações, que aconteceu previamente. Então, posteriormente. Nesse sentido, foi muito comentado e foi muito estipulado como a questão da pandemia não parou os migrantes. Os migrantes, eles continuaram migrando. Eles abriram outros caminhos, outras brechas, outros processos, outra globalização contra-hegemônica mesmo, e continuaram as rutas acontecendo. E as clandestinas ainda se incrementaram mais. As caravanas também cresceram e se mantiveram, de migrantes. Então, por outro lado, também se observa uma questão na ascensão dos países de extrema-direita, uma questão bastante, que eu acho que Moha pode trazer com mais eloquência, bastante tricky, falando em inglês, bastante encruzilhada, porque, veja bem, vou dar o caso colombiano, o Moha pode trazer o caso brasileiro, talvez. O caso, recentemente, há poucos meses atrás, aqui, o presidente da Colômbia, Iván Duque, um presidente alinhado com, ao meu ver, a ultradireita no nosso continente, parceiro do Bolsonaro, se visitaram recentemente, etc., ele firmou um dos acordos mais acolhedores e importantes para os venezuelanos nos últimos tempos no nosso país, na região. Aliás, que é um acordo modelo para o processo da acolhida dos venezuelanos na região. Há algumas fofocas planteando, de alguns comentaristas planteando que a futuro o Iván Duque está querendo fazer parte da Organização Mundial das Nações das Migrações, da OIM, algum cargo por aí, fofocas políticas do país, mas tem tudo a ver. E a gente percebe como há uma postura política desses governos relacionadas à situação venezuelana, privilegiando várias questões, né, por uma questão também política na região. Então, isso acontece, esse acordo, assim, esse processo de acolhida que está acontecendo em Colômbia realmente é único para a nossa história das migrações, é uma questão importantíssima mesmo, mas que vai, se a gente olhasse de uma maneira mais linear, realmente vai um pouco em contramão, é meio que uma encruzilhada com a proposta política do sujeito, né, e do governo dele. Moha, com você. Não sei se ainda dá tempo, Felipe. Dá, pode. Acho que você pode fazer o. Não, mas isso mesmo, eu reforço a fala da Catalina, porque isso mesmo, que na verdade os fluxos não pararam, pararam esporadicamente em momentos específicos de lockdown, mas na verdade, pelo fato desses fluxos também serem muitas vezes underground, que na verdade não tem como parar mesmo, nem aqui nem no resto do mundo, você vê, não tem como parar, não para, você desacelera um pouco, mas isso também não é exatamente uma incompetência por parte desses políticos de extrema-direita, que tem um discurso xenófobo, tem um discurso... O Bolsonaro, por exemplo, hoje ele está nessa turnê no Golfo, no país do Golfo, que ele já foi para a Arábia Saudita, foi para o Kuwait, está elogiando o tempo todo. A gente não pode esquecer que um dos pontos recorrentes na campanha dele tinha um discurso abertamente islamofóbico, que também é um discurso absolutamente demagógico. Por quê? Porque praticamente não tem muçulmano no Brasil. Portanto, ele cria um fantasma justamente que nem existe. Então, mas só que essa inadequação, desculpe, entre o discurso e os fatos, que na verdade vem do seguinte, que você tem a política realista do mercado, que é o mercado, que a direita, e principalmente a direita tradicional no Brasil, ela nunca se colocou contra a imigração, não é uma bandeira da esquerda, não é verdade. Essa extrema-direita, quando começou a tomar forma, ela encontrou nesse discurso
hegemônico na mídia, numa certa mídia de direita mundial, encontrou uma forma discursiva justamente para agradar a um determinado segmento da população. Mas, na verdade, na prática mesmo, eu acho que não teve nada extraordinário, não. Agora, para mim, em função disso que foi falado, para mim isso não é a questão que mais importa. Eu vou repetir aquilo que eu acho que a gente tem que atentar e começar a pensar com mais seriedade. Gente, os imigrantes que estão aqui no Brasil estão indo embora. A gente não consegue nem atrair, nem manter os imigrantes que estão aqui no Brasil. Eu acho que, para mim, a situação mais dramática é esta. O que está acontecendo? Que é um país que não atrai jovens, que não atrai trabalhadores, que não atrai gente com capital que quer investir aqui, que não atrai gente que quer se mudar para cá por uma adesão ao modo de vida determinado. Eu migrei para cá nos anos 90, eu conheci e continuo conhecendo até hoje, porque são amigos até hoje, gente que migrou para o Brasil não por necessidade nem material, nem de trabalho, nem nada, por identificação com o Brasil. Tem gente que veio da Europa para o Brasil porque achava que o Brasil era realmente o país do futuro, o país do amor, o país da fraternidade, o país da alegria. Hoje o pessoal está quase entrando no Procon por propaganda enganosa, porque não é o Brasil que venderam para eles. Então, eu acho que... E isso, para terminar, isso considerando aquilo que eu falei, olha, toda vez que a gente está falando de imigrante, não esqueça disso. Na verdade, é da gente que a gente está falando. Exatamente. E soma-se a isso também o fato da fuga de cérebros, né? Que a gente está vendo aí, como pessoas que têm nem graduação, que estão terminando a graduação, já estão indo embora. Enfim, é um momento para a gente repensar mesmo, né? Tudo. Então, eu queria agradecer vocês por aceitarem o convite, Murra, Catalina. A conversa foi boa demais, passou muito rápido mesmo. E agradecer a todo mundo que acompanhou, que mandou pergunta aí. Agradecer a Ana, o Leonardo e o Beto, que estão aqui nos bastidores ajudando na transmissão. E convidar todos e todas, né, quem ainda não visitou, ir lá na Ocupação Refúgio, que está acontecendo presencialmente no Sesc Quitandinha, desde o dia 8 de outubro, lá na cúpula do Palácio, e vai ficar até janeiro. Então, fica o convite aí, e muito obrigado a todos e todas. Obrigada. Tchau. Obrigado, gente. Foi um prazer.